A grande casa, graça e paz. Deus é o dono da grande casa, queremos falar dela hoje. Vamos abrir aí em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, para a gente entender um pouco aqui a palavra. Capítulo 2, versículo 20 e 21. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Diz assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Amém? De acordo com o texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, doutrinando seu filho na fé, né? Ele traz à tona os utensílios que existem numa casa grande e fala da utilidade ou não dos mesmos. Nesta doutrina de Paulo ao seu discípulo Timóteo, observamos o cuidado que ele dedicava a Timóteo e apela ao mesmo a lutar para que dentro desta grande casa ele encontre honra e utilidade. Amém? Honra e utilidade. Esse vai ser o foco dessa palavra. Esse estudo ele é bem direto nas suas palavras, nós não vamos precisar explicar tanto, mas vamos precisar refletir somente do que está sendo passado nesse estudo. Então, vamos continuar a leitura aqui. Isso é muito importante, pois a grande casa está sendo revelada por dentro, a verdade por dentro. Por ser grande a casa, muita coisa pode ficar perdida. Concorda comigo? Uma casa grande demais, muita coisa acaba não sendo usada. Alguns cômodos da casa talvez não sejam tão frequentados quando a casa é muito grande. E muita coisa, como está falando aí, fica perdida e sem utilidade dentro dela. Pelo que o texto tendenciosamente nos revela, os vasos são destacados dentro desta grande casa. Eles dentro dela são identificados. Daí, somos levados a pensar, que tipo de vaso somos? Cada um desses vasos são identificados dentro dessa casa, dessa grande casa. Nessa identidade, que tipo de vaso nós somos? Estar debaixo do teto de Deus é de um teor de responsabilidade acima do imaginado. Estar na grande casa, só ter um lugar para ficar, aparentemente já é suficiente para alguns. Me deixa aqui no cantinho, né? Importante é que eu estou aqui na casa. Mas estar na grande casa, segundo a teologia de Paulo, é ter consciência que o mesmo será muito útil para Deus. A grande casa. Tem gente que está lá tranquilíssimo da vida, como um utensílio de decoração perfeito, encostado no canto da parede, dando tempo ao tempo e se sentindo seguro. Meditando nessa palavra, gente, que a gente acabou de ler, quando eu vi assim o contexto de que tem vaso de ouro, não só tem vaso de ouro e de prata, mas tem de barro e de madeira e de barro, está falando sobre a diversidade. A variedade de vasos que vão ter na casa do Senhor. Mas o grande foco, além da sua identidade, é a sua utilidade. É um vaso de honra? Qual é a utilidade desse vaso? Eu gostei acho que foi John Wesley, um pensamento dele sobre esse texto, ele diz o seguinte: temos vaso de ouro, às vezes, que não serve para nada.
não honram. Às vezes está lá, mas dentro da casa, mas não tem utilidade nenhuma. E às vezes outro, que não é de tanta beleza, está tendo mais utilidade. Então o foco dessa palavra não é a aparência, mas a utilidade. A utilidade. E no texto, como você pode ver, no versículo 21, primeiro ele fala sobre a variedade de vasos, né? A variedade de vasos, e diz que existe uns para a honra e outros para a desonra. Em outras palavras, também diz os utensílios de uma casa. Um é para a honra e outro para a desonra. E coloca nesse sentido, no 21, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra. Então, o foco aqui é que utensílio você é na casa do Senhor. Nesse contexto, a gente vê uma palavra que fala sobre a aprovação do obreiro, a aprovação daqueles que estão na casa do Senhor. E há uma grande chamada para aqueles que estão na grande casa, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, para ser um utensílio de honra, para ter utilidade. Então, essa história de que muitas vezes a gente diz, mais importante é que eu estou indo à igreja, eu não quero me envolver com nada, não. Né? Eu não quero me envolver, eu só quero estar ali, debaixo do mesmo teto. É isso que esse estudo está dizendo. Quero estar aqui no cantinho, quero aparecer, não. Esse negócio está em destaque. Não é questão de estar em destaque, ou é questão de aparecer. É uma questão de você servir a Deus. A palavra do Senhor diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos têm, poucos obreiros estão honrando a chamada. É impossível você chegar numa igreja e dizer, aqui não tem nada para eu fazer. Tem muita gente fazendo já. É impossível. Sempre tem alguma coisa para você fazer. O problema é que às vezes a gente foca só em algo. Né? Um exemplo hoje na nossa igreja, se alguém quiser tocar violão no Ministério do Louvor, vai entrar numa escala, porque tem 2, aí você seria o terceiro, vai entrar na escala. E olha que vier mais gente. Aí você vai dizer, não tem vaga para mim para eu tocar violão Michel Louvor. Mas tem culto durante a semana, que precisa de gente para ministrar, culto de doutrina, culto de oração, células. Então, quando você começa a procurar, tem algum lugar para você servir ao Senhor. O problema é que a gente não pode focar na casa do Senhor em apenas uma coisa. Tem alguma coisa para a gente fazer. E tem trabalho. Então, não somos chamados. O apóstolo Paulo é bem direto. Olha, vai ter gente aí sem utilidade nenhuma. E no sentido de desonrar é aqueles, às vezes, que acabam atrapalhando. Porque você diz assim, eu vou ficar aqui na minha para não atrapalhar. Mas, às vezes, o fato de você estar sem fazer nada atrapalha. Porque tem gente contando com você. Tem gente contando que você entre na obra e participe e seja a igreja que serve ao Senhor. E os céus contam com você. Qual é o seu propósito aqui na Terra? Né? Gostei de uma vez uma comparação que fez. Disse, muitos estão na igreja como se estivesse numa sala de espera. Vai vir um dia nós vamos nos encontrar na glória com o Senhor vai nos levar. Então aqui na igreja eu vou ficar esperando Jesus voltar. Aí fica lá na sala de espera, como se fosse ali sentado, sem fazer nada, só esperando a sua vez. Né? Minha gente, a igreja não foi chamada para ser uma sala de espera. Olha o sentido do nome igreja, chamados para fora. Chamados para fazer algo. Amém? Então, tem gente que está tranquila aí, só sendo um tecido de decoração, só lá,
só fazendo número na igreja. Encostado no canto da parede, dando tempo ao tempo e se sentindo seguro. Mas a pergunta é, que tipo de vaso então você é? De honra ou de desonra? Vendo esse estudo, só vem na cabeça a música de Lázaro, né? Vaso de honra, vaso de desonra. Quem é você na presença de Deus? Quem é você na casa do Senhor? Sei que alguns passarão sua vida cristã assim, encostado no cantinho, sem querer ser tocado, nem querer ser visto. Eles dizem: a casa é grande, eu não vou atrapalhar não ficando aqui. Outros dizem: a casa é grande, nem muita gente, tem muita gente servindo, eu não faço a diferença. E ali fica sem fazer nada. Tem muita gente já fazendo. Se eu fizer, vai mudar nada. Ou se eu não fizer. Como se fosse indiferente. Não é. Na verdade, se você leva a sério essa chamada de Deus, que existe um propósito na sua vida e um propósito de você como igreja. Você é igreja, amém? Você é igreja. Então tem um propósito. Você como igreja. Certa vez eu ouvi algo que foi interessante. Por que você nasceu no Brasil? Veio a palavra. Por que você nasceu no Brasil? Por que você nasceu em Pernambuco? Por que Jesus te salvou? Por que ele te deu dons? Por que ele derramou sobre você o Espírito Santo? Por que ele te deu entendimento e revelação e conhecimento da parte dele? Para quê? O que é que você vai fazer com tudo isso? O que é que você vai fazer com dons e talentos que Deus te dá? Ah, mas já tem muita gente fazendo alguma coisa. Se eu fizer ou não fizer, não vai mudar muita coisa. Tem algo para você fazer e fazer a diferença. Você sabe disso. Nós sabemos disso. Que há algo para eu fazer na casa do Senhor. Há algo para eu fazer como igreja. Tem muito trabalho, minha gente. Não somos chamados para ser um utensílio sem utilidade, não. Se estamos na grande casa, temos que ser utensílio de honra. Amém? Temos que buscar ser utensílio de honra, utensílio usado pelo seu possuidor. Deus tem que olhar para você e dizer: você é um instrumento em minhas mãos. Eu te uso. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Esse sentimento de que, tipo, eu não quero aparecer, eu não quero ser visto. Não é para atrair glória. É para glorificar o Senhor. É para glorificar o Senhor. O teu serviço e a sua dedicação à obra do Senhor e ao chamado de Deus, ao trabalho para Deus. Vê que tremendo, trabalhar para Deus aqui. Estou no ministério servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor. Não é para que você entre em destaque. Você pode se destacar, amém? Mas o que as pessoas precisam ver é a glória de Deus na tua vida. E ver um homem e uma mulher de Deus, levantada por Deus. E, como a própria palavra diz, né, no corpo há vários membros. Alguns, às vezes, parecem não ser muito importantes. Mas, no final, eles são, porque todos fazem parte do corpo. E se um membro sofre, todo o corpo sofre. A palavra está dizendo ali, você pode não estar em destaque, mas que seja útil. Lembra da parábola dos talentos? Lembra? Uns receberam mais, outros poucos. Ao que recebeu pouco, não fez nada.
Mas Deus exigiu de todos. Deus deu conforme cada um tinha condições. Mas ele exigiu de todos utilidade. Exigiu que todos usassem os talentos. Independente do que Deus colocou na tua mão, você foi chamado para ser útil na casa do Senhor, para ser utensílio de honra. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. Se você está na grande casa, debaixo desse mesmo teto, a casa pode ser grande, mas se você tem utilidade dentro dela, tem muita coisa para você fazer. Eu acho tremendo, sabe? Quando algumas pessoas, elas encontram algo que ninguém tinha encontrado. Que a maioria, né? Quando se fala igreja, a maioria ministério louvor, é pregar, eu quero pregar, eu quero dirigir o culto, eu quero... E aí você vê uma pessoa se levantando, de repente, para ir lá numa comunidade, fazer uma obra, né? Tanto social como de evangelismo. Você vê alguém se dirigindo para ir aos hospitais, para se envolver com a capelania. Você vê alguém também indo até o presídio, outros indo até a praça, indo às ruas, outros já onde está, no seu trabalho, na escola. É canal de bênção. Leva a paz de Deus e a palavra de Deus. Mas aonde está, ele está servindo ao Senhor. Aonde está? Certo? E quando eu falo, eu não estou falando direcionado de igreja, eu estou direcionado somente ao templo, não é lá dentro do templo. Mas como igreja aqui nessa terra, nesse mundo, qual é a sua utilidade debaixo dessa grande casa que é do nosso Deus? Qual é a utilidade que você está tendo para Deus hoje? Sabe aquele negócio do tipo assim, se Deus me levar agora, amém, seja louvado, mas estou fazendo tanto trabalho para ele que eu acho que, né? Estou realizando uma obra aqui, está contando tanto comigo que eu acho que ele não vai me levar agora, não, né? É claro que Deus levanta. Se ele tiver que levar, ele levanta outro. Não é, a glória não é nossa. Nós não somos insubstituíveis, amém? Somos substituíveis. Mas é aquele negócio de que, tipo, eu estou aqui nessa terra trabalhando. Eu estou nessa terra com um propósito. Eu sou filho de Deus, eu sou igreja nessa terra com propósito. Eu estou aqui com um propósito. É isso? Então vamos acordar, vamos despertar para não ficarmos só na igreja, participando de cultos, no sentido de só ir lá, de corpo presente, e ser igreja somente nesse momento, mas em tudo que é lugar. Amém? Estamos aqui hoje para afirmar que a casa é grande sim, mas que podemos dentro dela sermos funcionais, usados, ousados, vasos de honra e de uma grande utilidade, não só decorativo. Gente de utilidade, gente com disposição para servir a Deus de verdade, com suor ou lágrimas, mas que sejam cheios de Deus, transbordantes de Deus dentro da grande casa. Sabe aquela pessoa, sabe, que serve ao Senhor, é cheio de Deus, cheio da sua presença, cheio de amor. Transborda amor, transborda a presença de Deus, está ali servindo a Deus em tudo essa pessoa quer servir a Deus. Chega no lugar e diz, o que é que eu tenho para fazer aqui? O prazer de servir, o prazer de ser útil na presença de Deus. Eu quero ser um vaso de honra, Senhor, eu quero ser um vaso útil na tua casa, na tua igreja. Eu quero te servir, eu quero servir a tua igreja. Todos os que são cheios de Deus são usados por Ele e para Ele. Saiba, é desonra se não deixar ser usado por Deus. Deus hoje diz a muitos, obrigado por se deixar ser usado em minha casa. Deus hoje agradece a você por você deixar de ser
usado por Deus. Você que serve ao Senhor, você que está ali, muitas vezes já pensou em desistir, né? Cantando aquela música de Judson lá. Eu nunca me esquecerei no dia que o Senhor me chamou. E sem hesitar eu disse sim. Eis-me aqui. Os anos se passaram, decepções vieram, ferido fui, machucado fui. Deu vontade de olhar para trás, deu vontade de largar o arado e fugir. Mas valeu a pena, meu Deus, valeu a pena, mas valeu a pena, larga tudo por ti. Verdade? Valeu a pena. Vai valer a pena toda a lágrima que foi derramada, todo esforço para se manter servindo ao Senhor. Às vezes a gente olha assim, é muito complicado trabalhar com gente, é muito complicado trabalhar com ser humano, né? Mas você é um ser humano também. Amém? E essa vontade de, às vezes, desistir é por causa disso. É complicado, as pessoas são complicadas. Você também é complicado. Se todo mundo fosse parar porque o ser humano é complicado, o evangelho não teria chegado até nós. Você não seria salvo. E outra, Deus, em vez de contar com homens, ia contar com anjos. Deus contou com homens, é porque Deus acredita em você. Deus conta com você. Deus está contando com homens, porque Ele sabe que você pode ser muito útil na sua presença. Por isso, nessa noite, receba essa palavra e faça uma análise. Diga que tipo de vaso, ou melhor, que tipo de utensílio eu sou na casa do Senhor. Que tipo de utensílio eu sou na presença do Senhor. Será que eu sou útil? Será que Deus está me usando? Se não tiver, saiba que Deus quer te usar muito. Quer te preparar para você ser usado muito. Eu estou aqui dando uma palavra que você vai ser destacado, você vai ter muitos, você vai estar como é que se diz? Em plataformas e as pessoas vão te ver e você não. Você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, usado por Ele como instrumento em suas mãos. Da simples coisa para grandes coisas. Mas que seja cheio de Deus e usado por Deus. Amém? Seja funcional, usado por Deus, ousado, utensílio de honra, vaso de honra na presença do Senhor. Que Deus abençoe com essa palavra. Eu vou orar agora e que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu esse privilégio de servir. O apóstolo Paulo declarou como não servir. Como não servir ao Senhor. Depois de tudo que tu fizeste por nós, mesmo sem merecer, o Senhor se entregou teu filho naquela cruz, morreu por nós. A tua palavra diz que estávamos no mundo e nem sequer, Senhor, pedimos socorro. Mas o Senhor, com sua graça e misericórdia, olhou para nós e nos tirou da situação pecaminosa. Não pedimos socorro porque estávamos cegos por esse mundo, os prazeres do pecado desse mundo. Mas o Senhor nos trouxe para a tua luz e abriu nossos olhos. E vimos que estávamos debaixo de uma condenação, mas o Senhor nos deu a vida eterna. Estávamos mortos e o Senhor deu a vida. E agora que a nossa vida seja para ti servir, Senhor.
Por isso que ele declarou, o apóstolo Paulo, como não te servir. E nessa noite também queremos te dizer como não te servir. Eu sou obrigado a te servir. Tudo que eu fizer para ti, tudo que eu fizer, todo o trabalho, todo esforço que eu fizer para ti, nada vai se comparar à grande obra que o Senhor realizou na minha vida e na vida dos meus irmãos. Por isso, Senhor, te peço nessa noite, gera esse coração de servo em cada um dos nossos discípulos, dos teus discípulos aqui dessa célula. Gera esse coração de servo, esse prazer em te servir, de amar a tua obra, de amar a tua igreja, de amar o propósito, o chamado. Em nome de Jesus, Senhor, faz queimar em nossos corações o prazer em te servir, para que nós não venhamos a olhar por momentos que fomos, às vezes, machucados ou decepcionados, frustrados, por causa de algum problema, Senhor, mas que nós possamos olhar para Ti e o propósito pelo qual estamos aqui. E, principalmente, tudo que o Senhor fez por nós. Nós amamos a Tua presença, Te amamos e amamos Te servir. Levanta homens e mulheres nessa célula que são cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, cheios do Teu Espírito, para ser usado por Ti, para ser utensílio de honra na Tua presença e na Tua igreja. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando.